Sim. Sim, senhora presidente, demais vereadores, imprensa, presidente de partido, mais pessoas que nos acompanham, funcionários desta casa. O que me traz à tribuna hoje diz respeito ao projeto aprovado no ano passado sobre o repasse às associações dos universitários. Sabemos que a legislação exige que o executivo coloque um teto nesse repasse. O fez, baseado no ano de 2017 e com um valor a maior. E estipulou uma contrapartida dos estudantes em 15%, ou melhor, das associações em 15%, para que fosse utilizado em benefício de toda a comunidade. Todos os munícipes de Carlos Barbosa teriam ou terão este benefício com extra contrapartida. O que causa surpresa é que as associações, antes de ter total controle ou um total conhecimento do custo do transporte no ano pelas inscrições dos universitários, emitiu boletos com a cobrança. Isso me causou surpresa, porque até então não sabia se realmente precisava solicitar mais alguma linha, ou se poderia diminuir alguma linha se não teria o atendimento total das vagas, conforme 2017. Ano passado tivemos em torno de 1.700 universitários inscritos no transporte escolar, vereador Enio. Até sábado, em torno de 1.600 e alguma coisa. Hoje teve mais algumas inscrições. Então, entendo eu que o executivo ficou surpreso também, como eu, com essa emissão de valores sem ter a real situação definida. E se fosse maior e está cobrando a menos, quem paga essa diferença? E se é a menor, vai restituir os estudantes? Então, eu quero dizer que, quando aprovamos a lei no ano passado, e eu estando presidente desta casa, entendi muito bem a contrapartida dos estudantes, que seria de 15%, e não mais do que 15%. Mas, pelo que vimos aí, está em muito mais do que 15%. Vereador Everson, que também esteve conosco, entendeu desta maneira, onde o município repassaria 100% do transporte escolar e iria fazer um fundo para investir em segurança e educação, em benefício de toda a comunidade, retia 15%. A associação poderia, vereador Aleph, cobrar do universitário, ou, quem sabe, fazer alguma promoção, como faziam no passado, para arrecadar fundos, envolver os universitários para buscar uma solução para essa contrapartida. Então, quero dizer que a Câmara de Vereadores em nenhum momento foi omissa no ano passado quando votou esta lei, como saiu nas redes sociais. Em primeiro lugar, não sabemos quanto vai custar o transporte escolar deste ano. Tem um teto. Temos um limite. Mas será que a associação buscou junto às empresas uma negociação para o transporte, para aquelas linhas? Buscou tentar conciliar horários com outras associações para diminuir o custo do desembolso, se for o caso, dos estudantes para a associação? Entendo eu também, a gente ouve falar que as associações estão desprotegidas, que poucos participam, que poucos colaboram, que é meia dúzia em cada associação, mas será que ela buscou realmente o entendimento dos seus associados, vamos dizer assim, que vão para as universidades?
Será que ela convocou cada um dos seus associados, presidente, para dizer, olha, o orçamento que o município nos deu para o transporte deste ano é esse. Ano de 2017 gastamos isso. Vamos tentar ficar dentro disso ou vocês nos autorizem a repassar o reajuste que a empresa está buscando? O associado tem que dizer isto, eu entendo. Não foi feito isso pelas associações. Me perdoem as associações, os presidentes que eu sei que estão sobrecarregados, mas se eles não tinham realmente como fazer, poderiam buscar auxílio junto aos universitários, quem sabe na comunidade, quem sabe no executivo, quem sabe no legislativo. Nós nunca dissemos que nós não apoiaria, nunca ninguém nos procurou. Então eu trouxe isso para a Câmara para dizer que a Câmara de Vereadores sabia o que estava votando. Muito consciente, sim. E que os universitários não seriam lesados. E eu entendo, eu tenho um filho também que vai usar 5 dias por semana o transporte. Eu não concordo com o boleto emitido pela associação. Porque a associação não sabia até sábado, ou talvez nem saiba hoje, quantos alunos vai transportar para aquela escola, para aquela universidade. Talvez só lá pela metade da semana, final de semana, que vai se concluir. E para dizer que aquele valor cobrado vai cobrir o custo do transporte, ou vai sobrar dinheiro, ou vai faltar dinheiro, e se faltar, vai cobrar mais dos estudantes? Então acho que foi uma incoerência por parte da associação ter emitido os boletos antes de ter feito todos os cadastros. Depois eu passo a parte para quem quiser, para concluir. Então, e também entendemos que a gestão, sim, é por parte da associação, o convênio do município foi com as associações, a partir de então, quem faz toda a gestão do valor a ser empregado no transporte, quem faz a gestão das linhas, quem faz a gestão dos estudantes, não é o município, não é a Câmara de Vereadores, é a associação de cada universidade. Se não me falha a memória, presidente, 30 de setembro ou 30 de outubro, 30 de setembro, o município convidou as associações e todos os universitários para apresentar a nova proposta, antes de vir para a Câmara de Vereadores. Tiveram 50 e poucos alunos presentes. Tinha 1.700 no ano passado. Então, quer dizer, vereador Miguel, a culpa é nossa, dos vereadores? Temos a nossa culpa? Podemos ter, sim. Mas eu acho que o grande culpado, neste caso, neste momento, é as associações que talvez não buscaram uma negociação para ficar dentro do orçamento que eles tinham no ano. Me desculpem mais uma vez os presidentes. Deveriam buscar explicação junto com os seus associados ou em alguma parte da sociedade para poder fazer isto. Eu aqui tenho que defender a Câmara de Vereadores, todos os vereadores aqui que entenderam sim a lei. Senão não teriam votado com unanimidade. E o Executivo, que é obrigado por lei, estipular um teto. E aumentou referente a 2017, não baixou o valor. Pelas informações que temos da Secretaria. Aumentou o valor. Ao menos que a Secretaria esteja sonegando informações. Acredito que não. Não creio nessa situação. Então, isso que eu queria trazer para vocês. O debate vai continuar, com certeza. Nesta semana, deveremos ter os números fechados. E aí, vamos ver o que aconteceu. Aonde que foi esse valor a mais? Se foi um aumento do custo do transporte, se foi para, talvez, ter uma garantia de que durante o ano aumentará o transporte e ter caixa, para não ter surpresa, pode ser, mas isso as associações vão ter que explicar. Já estou deixando aqui, que se realmente não corrigirem, vão ter que explicar. Porque o dinheiro é público. É muito fácil fazer festa com o dinheiro dos outros. É muito fácil. Não estou dizendo também que estão fazendo festa, mas eu quero, na gíria, dizer que é muito fácil. É fácil pegar o montante e
talvez não fazer a gestão necessária. Vereador Everson. Sim, Denir. Boa noite aos colegas vereadores, público que prestigia a nossa sessão. O tema realmente é um tanto delicado, mas confesso, Denir, que a confusão começou aqui na Câmara dos Estudantes. Porque o colega Baroni apresentou tempo atrás um relatório com as linhas, com os custos por linha, custo por aluno, e lá naquele momento foi falado que quem ia mais vezes pagaria mais e quem iria menos pagaria menos. E todos os estudantes tomaram por base os 60, 70, 80 reais da contrapartida que pagavam ano passado. Então, pegando por base, na média 2 viagens e meia, 3 viagens por semana, digamos assim. Se eu vou passar aí 5, em vez de 80, eu vou pagar 100. Se eu vou uma só, vou pagar talvez 40. Então, todos entenderam dessa forma, lá na associação que teve, na reunião que teve lá no CTG. Quem iria mais pagaria mais e quem iria menos pagaria menos. Então, faltou um pouco de explicação, sim, porque começou com esse assunto falando nesses moldes. Então, lá no dia da reunião, deviam ter apresentado um relatório com contas, com valores já mais reais, para ver quanto que cada um pagaria ou não pagaria por esse transporte. E lembro bem que quando aprovamos o projeto aqui, eu até questionei, que eu não entendia se esse era o meio mais correto de fazer essa repartição, como o colega falou, dos 100% para os 85%, mas como não havia tido nenhuma interpelação, nenhuma dúvida, ninguém procurou a gente para observar nada, que eu não teria muito o que fazer realmente quanto a isso. Mas depois, agora, nos últimos dias, eu entendo por que ninguém procurou a gente. É porque nem eles lá não entenderam como seria o sistema. Então, devido a isso, acho que faltou um pouco de comunicação, sim, apresentar lá na audiência dados reais de simulação de valores, para que os estudantes compreendessem melhor e que a associação também entendesse um pouco melhor de como iria funcionar. No mais, quanto mais a gente mexer agora para melhorar para o estudante, é melhor, porque realmente ficou bastante pesado essa forma como foi criada. E se a prefeitura mudar, ou se for a própria associação a mudar a sistemática de trabalho, nada me oponho quanto a isso, desde que fique bom para os estudantes. Obrigado. Obrigado, vereador Everson. Eu quero dizer que sim, é por vezes que você usa. Se você usar uma vez por semana, você paga por uma viagem. Se usar 5, paga por 5. Acho que é justo. E o número de estudantes naquela universidade, dividido pelo número de linhas, pelo total gasto, é o que dá o valor para cada aluno. Mas pode ser que tenha mais alunos inscritos. E nesse mesmo valor, pode ser que diminua a contribuição do estudante. Pode ser que tenha menos aluno e tem que manter as linhas, que pode aumentar o valor. Então, estou dizendo que a associação se precipitou em emitir os boletos de cobrança, sem antes saber realmente quantos alunos estavam inscritos para cada universidade. Esse é o ponto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos que esperar agora os números para ver o posicionamento do executivo. Não adianta nós aqui tentar dizer que vai ser assim, vai ser do outro jeito, vai ser assado. Não sabemos. O executivo vai estudar junto com as associações o que aconteceu e vai tentar entender o porquê desta diferença da cobrança. Se as associações não tinham entendido bem o projeto, o executivo estava à disposição para explicar quantas vezes fosse necessário. Então isso também não é desculpa que eles não entenderam. Me desculpe mais uma vez a associação, mas eu acho que eles têm que fazer a meia-culpa deles, e não simplesmente meter na conta do Executivo e da Câmara de Vereadores, dizer que agora o culpado é o poder público, e eles estão livres de tudo. Não, muito pelo contrário. Presidente. Sim, colega vereador, obrigado pela parte, e fico contente que trouxeste esse assunto para a tribuna, porque essa semana a gente teve problemas sérios, nós vereadores, tenho certeza que foram todos, não fui só eu, e nem nós entendemos direito de que forma foi cobrada. Nós aprovamos uma forma bem simples, bem prática, que seria bom para todos, estaria abrangindo para todos, 15% seria para todos, onde seria para a saúde, para a educação, para a segurança. Todos nós tivemos bem esse entendimento, mas infelizmente de que forma isso não ocorreu. Mas agora o que eu estou ciente é que o Executivo já marcou com as associações, com os presidentes. Então, independente de quem pecou, eu tenho uma situação de 3 senhoras que me procuraram no final de semana,
de 920 a Bento, uma pode parcelar em 5 vezes, a outra em 4, a outro valor é total. Quer dizer, nem isso não foi regrado. Então, quer dizer que houve uma série de erros. E como vai ser revisto pelo Executivo, foi já convocado os presidentes da associação para rever, porque assim, em nenhum momento alguém pensou em reduzir uma linha de ônibus, tem o nosso ex-colega Batiste ali que pode dizer, ninguém pensou em reduzir uma linha de ônibus, ninguém pensou em reduzir um ônibus que vai com 23 passageiros, que poderia ser um micro, que seria metade do preço. Ninguém pensou em 3 pessoas a Lajeado, que de repente, ou melhor, a Fevale, que poderia ser até um carro. Enfim, N situações podem ser resolvidas. Então, eu acho que o princípio do debate é agora e temos muito chão pela frente ainda, mas tem que primeiro o Executivo ver com as associações. Obrigada, vereador Denir. Obrigado, presidente. Vereador Aleph. Obrigado, Denir, pela parte. Eu não vou nem falar de valores nesse tema aqui, porque nem a prefeitura sabe o que está sendo cobrado, como foi dito aqui. Então, eu vou esperar realmente para ela fazer a reunião amanhã e definir o que está sendo cobrado mesmo, para a gente poder discutir se está muito, se está baixo. Porque eu tenho certeza que foi apresentado sim uma tabela para nós, que os valores ficavam muito mais baixos do que está sendo cobrado hoje. Isso se dá devido à proporcionalidade, que agora foi apresentado na tabela um valor médio, né? Só que na prática a associação está cobrando um valor diferenciado. Sem contar as pessoas que fazem cadeira na segunda de manhã, de tarde, de noite, está sendo cobrado 6 passagens, não é isso? 6 passagens, né? Isso não pode acontecer. Agora, o que eu tenho certeza é que eu vou deixar a mesma indicação que eu fiz no ano passado, a mesma recomendação que eu fiz ao município. Se é o município que paga o transporte com dinheiro público, porque ele mesmo não gerencia. Já me foi dito, inclusive hoje, dentro da prefeitura, que se a prefeitura gerenciasse, foi dito por secretário, se a prefeitura gerenciasse, o mínimo que eles iam economizar era 350 mil reais. Então, por que não pega e faz a gestão das linhas, economiza os 350 mil anuais, e aí não precisa criar, que acabou criando sem querer, um custo a mais para o cidadão. Então, assim, vai arrecadar 500 mil reais para o fundo esse ano, mas é um dinheiro extra. Concorda? A pessoa está pagando, concorda ainda, a pessoa está pagando a mais, não estava pagando isso ano passado. Se simplesmente fizer a gestão da prefeitura, vai economizar 350 mil, não é mais vantagem fazer uma gestão do que cobrar um valor a mais? Eu tenho muita preferência nessa parte aí. Então, se a prefeitura achar que deve fazer a gestão das linhas, se precisar de mais gente para fazer a gestão das linhas, eu sou de acordo, até porque só tem uma pessoa fazendo a gestão do transporte municipal, né? Então, se tiver mais alguém para fazer essa gestão, não precisa nem ter associações, não precisa ter esse repasse, não precisa ter essa bagunça, vai ser definido pelo município, e o município paga proporcional os dias que o aluno for, por meio de um aplicativo, alguma coisa assim, que a gente tem que se atualizar, né, pelo amor de Deus. Obrigado, Obrigado, vereador Aleph. Vereador Fábio. Boa noite, Denir, boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste. Esse é um assunto que na última semana me deixou bastante estressado e bastante chateado também. Bastante chateado porque antes mesmo de nós aprovarmos aqui a lei, eu procurei alguns presidentes de associações, vários estudantes e alguns até que a maioria dos que eu conversei estavam dentro dos 50 que tu comentou da audiência pública, e eles comentaram essa semana que aquela vez quando eu fui conversar com eles, eles falaram, não, tá tranquilo, o projeto tá bom, pelo que foi passado para nós, beleza. Então, eu tive aquela convicção de que, ok, se os estudantes estão a par, vamos votar favorável, vamos dar essa contrapartida também para a comunidade. Só que, na semana que antecedeu o cadastro deles, na semana passada, vieram conversar comigo que o que foi passado para eles ou não foi bem passado, não houve uma comunicação objetiva, ou o município não está dando a gerência suficiente para essas associações. Por quê? Eles comentaram que foi dito que havia, pela lei federal, a obrigatoriedade desses 15% ser doados. E, na verdade, o que é a necessidade de haver uma contrapartida. Os 15% é um valor estipulado pelo Executivo. Mas, enfim, como tu comentou, acho melhor a gente primeiro esperar os dados, verificar qual que é a situação, para depois a gente ter uma noção maior do que vai ser feito. Eu acho que se foi um erro do Executivo
no qual a gente foi conivente, os estudantes foram coniventes também, talvez por não saberem o que estava acontecendo. Eu acho que a gente deveria, sim, talvez, repensar essa legislação, ver os pontos falhos dela e voltar atrás, talvez. Talvez. Mas uma coisa que também está bastante aquém, eu acho que é a gerência do município com as associações. Porque várias pessoas me comentaram que foram até a Secretaria de Educação e lá o pessoal simplesmente falou: se virem. Vão conversar com as associações. Eu acho que não é bem assim, eu acho que tem que ter um diálogo maior. Obrigado. Mais alguém? Não? Então, só para esclarecer exatamente isso, Rosário, que eu falei. As associações tinham que fazer a gestão com o dinheiro que tinha. Tinha que saber que com aquele valor recebido, tinha que fazer todas as linhas do transporte. E o valor para cada linha estipulado, eu me lembro um valor de Bento Gonçalves, que é 1,57, na planilha que o município colocou, e que está cobrando 4 por viagem. Por que está cobrando 4? Porque talvez aceitou um repasse muito grande das empresas que fazem o transporte? Tem empresa em Bento Gonçalves, tem em Lajeado, tem em Caxias do Sul. Será que não conseguimos fazer uma gestão com o dinheiro que temos? Precisamos buscar mais? Então é isso que eu quis trazer aqui. Acredito que tem alguns erros, pode ter erro do Executivo, pode ter da Câmara de Vereadores, mas as associações também pecaram nesse ponto em não procurar talvez um auxílio que pudesse ajudá-las. Muito obrigado, presidente, pelo espaço. Obrigada.